Boa noite, querido. Graça e paz em Cristo Jesus. Que alegria eu tenho em poder te receber aqui mais uma vez. E nós estamos em propósito. E é propósito de oração. Nós estamos profetizando que o Senhor é aquele que acalma a nossa tempestade. Eu não sei qual momento do dia que você está vendo essa palavra. Se está vendo agora de noite, se está vendo de manhã, de madrugada. Mas eu quero declarar que o Senhor vai acalmar a tempestade da sua vida. Deus tem colocado no nosso coração esse propósito para nós orarmos e dizer que Deus é aquele que acalma nossas lutas, as nossas guerras, as nossas dores, as nossas crises, né? A palavra do Senhor traz paz ao nosso espírito. Quantas das vezes a gente tem um dia corrido, um dia de muita, dificuldade, que você corre para resolver um monte de coisa e de repente naquele dia você não conseguiu resolver nada. Mas quando você para meditar nessa palavra, a palavra do Senhor alimenta a sua alma, o seu espírito, o seu coração e te dá convicção e fé para continuar lutando, orando e buscando pelo propósito. Então, vamos ler o nosso texto que nós estamos usando nesse propósito de Deus que acalma a tempestade. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, o capítulo é o 4, o versículo é o 35. Nós estamos profetizando que o Senhor vai acalmar a nossa tempestade. O versículo 36 diz assim: E ele, despedido da multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Preste atenção. Ora, levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco. Ok? Ora, levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco. Até aqui. Eu li aqui o 36 e o 37, tá bom? Que é de grande valia, de grande importância para a nossa vida. Bom, perceba aqui, deixa eu só dar uma mexida aqui, agora eu volto, vamos lá. Perceba que Jesus está estimulando os discípulos a atravessarem a margem, a irem para o outro lado, né? Os discípulos vão passar por uma grande tempestade dentro desse barco, mas eles vão debaixo da ordem de Jesus. Ok? Os discípulos vão para o outro lado, e eles vão para o outro lado não porque eles querem ir para o outro lado. Eles vão para o outro lado porque eles estão debaixo da ordem de Jesus. Eles vão para o outro lado e de repente, dentro do barco, começam a passar por um grande temporal. As águas vão entrar no barco, os ventos vão balançar o barco, os discípulos vão ser tomados por uma inquietação, o desespero vai tomar o barco, e o texto vai dizer que vai haver um grande temporal no mar onde os discípulos estavam. Haviam outros barquinhos junto com os discípulos, mas quando a tempestade vem, o barco que Jesus está com os discípulos, ele é mais intensificado com ventos e com tempestade. Na própria leitura você percebe isso. Olha o que diz. E despedido da multidão, levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ou seja, tinham outros barcos dentro daquele mar. E levantou-se um grande temporal de ondas e ventos. E as ondas se arremessavam contra o barco. Perceba. Os discípulos estão no mesmo mar, onde tem barcos ao redor deles. Mas quando a tempestade vem, quando as ondas aparecem, os barquinhos que estão ao lado não sentem a tempestade que o barco dos discípulos estão sentindo. Talvez você não entenda isso, mas já tenha questionado Jesus a respeito disso. Você está no mesmo mar, onde tem vários barquinhos que estão ao seu redor. Mas quando a tempestade aparece, os barquinhos que estão ao seu redor, eles não sentem a tempestade que o seu barco está sentindo. Talvez você não entenda, mas já tenha questionado Jesus a respeito disso. Por que logo eu que tenho Jesus no meu barco, os ventos são maiores? Por que logo eu que tenho Jesus no meu barco, as tempestades são maiores?
Porque logo eu, que tenho Jesus no meu barco, passo por guerras e confrontos maiores. Talvez você não entenda, mas já tenha questionado muito a Jesus. Por que fulano que nem tem Jesus não sente o que eu sinto? Por que fulano que nem serve a Deus, serve até a outras coisas, não passa o que eu passo? Por que ele não vive o que eu vivo? Você está dentro de um ambiente profissional onde só você serve a Deus. Só você é cristão dentro desse setor no teu trabalho. Mas quando a tempestade aparece, aqueles que são ímpios, eles não sentem a tempestade que o seu barco está sentindo. Aí você fala, como é que pode? Eu tenho Jesus na minha vida, eu sirvo a Deus, eu busco ao Senhor, e na minha vida tudo é mais difícil. As tempestades são maiores, os ventos são maiores, as guerras são maiores, enquanto o outro, que nem Cristo tem, que nem relacionamento com Deus tem, que nem amizade com Deus tem, que nem serve a Deus, não passa o temporal que eu estou passando. Talvez você já tenha questionado a Jesus esses ventos, essas tempestades. Por que na minha vida as coisas são piores? E a resposta é simples. Porque Jesus escolheu o seu barco para ser marcado por uma grande tempestade. Eu vou repetir isso. Jesus escolheu o seu barco para ser marcado, vou mudar a palavra, não só por uma grande tempestade, mas por uma grande experiência. Jesus escolheu o seu barco para ser marcado por uma grande experiência. A tempestade é grande porque Jesus quer te marcar com uma grande experiência. Por que na minha vida as tempestades são maiores? Porque Jesus escolheu o seu barco para te marcar com uma grande experiência. Por que na minha vida tudo é mais difícil? Porque Jesus escolheu o seu barco para ser marcado por uma grande experiência. Eles não sentem o vento que você sente. Eles não sentem a tempestade que você sente. Eles não passam pelas mesmas guerras que você passa. Porém, eles também não vão viver o milagre que você vai viver. Eles não vão viver a cura que você vai viver. Eles não vão viver os sinais que você vai viver. Eles não vão experimentar o poder que você vai experimentar. Quanto maior a tempestade que você está vivendo, maior vai ser o milagre que Deus vai fazer. Quanto maior a crise que você está vivendo, maior vai ser o sobrenatural que Deus vai fazer sobre a sua vida. Eles não passam o vento que você passa. Eles não sentem a tempestade que você sente. Eles não passam pelo mesmo processo que você está passando. Mas eles também não vão viver o milagre que Deus vai fazer sobre a sua vida. O que Deus vai fazer na sua vida é maior. O que Deus vai fazer na sua vida vai surpreender você, a tua casa e toda a sua família. Você recebe essa palavra, você crê que Deus tem um propósito nessa tempestade e que essa tempestade é para te marcar por uma grande experiência. Essa tempestade é para te marcar com essa grande experiência que Ele tem preparado para você. Então escreve aqui embaixo no comentário, coloca aqui embaixo, eu creio que Deus vai revelar algo grande, não sei, eu creio que essa tempestade vai me marcar com uma grande experiência, eu creio que maior é o que Deus vai fazer, eu creio que Deus é maior que a tempestade, que as crises, eu não sei, coloca alguma coisa que você entender dessa palavra, que mostra o quanto essa palavra está gerando efeito sobre a sua vida. Trouxe o seu copo com água, vamos apresentar ao Senhor, vamos orar a Deus, porque eu creio que depois desse momento você vai viver o tempo do Deus que acalma ventos e tempestades. Pai, eu quero te apresentar esse copo com água, aqui está o meu, também está dessa pessoa que está assistindo, ouvindo a tua palavra, e eu quero te pedir que o Senhor venha fazer um milagre sobre a vida dela. Eu não sei qual é a tempestade que ela está passando, mas eu sei que o Senhor é poderoso para acalmar as águas, para acalmar os ventos e fazer um milagre acontecer. Que no meio dessa tempestade, o Senhor venha se revelar para ela de uma forma poderosa. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos tomar o nosso copo com água. Em nome de Jesus, meu irmão, esse mês vai ser um mês que você vai contar um grande testemunho e vai dizer: Deus foi aquele que acalmou a minha tempestade. Estou te aguardando aqui amanhã. Estamos em propósito.
e profetizando que o Senhor é aquele que acalma a tempestade. Aproveita, não vem sozinho assistir não, traz mais gente com você para que essas pessoas recebam a palavra da mesma forma que você recebeu. Deus te abençoe, até amanhã às 18 horas da noite. Estou te aguardando aqui.